Muito bem, senhores, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Muito bem, senhores, aqui é o Tio Waltenberg de novo no pedaço, né, comentando mais uma questão do Enem neste projeto maravilhoso do Explica aí. Este projeto é o EXP Resolve, resolvendo questões do Enem para facilitar a sua vida. Vamos nessa? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2013, segunda aplicação. Vamos ler? Pequenininha, né, Waltenberg, a questão? Mas é interessante essa questão, né? Então vamos nessa. Olha aí. É preciso ressaltar que de todas as capitanias brasileiras, Minas Gerais era a mais urbanizada. Não havia ali hegemonia de um ou de outro, de um ou dois grandes centros. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e pequenos, em cujas ruas muita gente circulava. Olha que coisa interessante. Waltenberg, é por isso que Minas Gerais ainda hoje é o estado brasileiro com o maior número de cidades, né? Exatamente. Gente, o Brasil tem cerca de 5.500 municípios. Minas Gerais tem mais de 800. Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Pois muito bem, senhores. Waltenberg, uma das razões é o quê? Gente, quando ocorreu a descoberta do ouro e o anúncio, né? Porque nós temos que lembrar, que Waltenberg rabiscar aqui o mapa, né? Observa, ó. Antes vivia-se do quê? Da atividade econômica litorânea, cana-de-açúcar. Antes da cana foi o pau-brasil, né? Cana-de-açúcar, algodão. E o ouro é descoberto aonde? A região central, Minas Gerais. Descoberto por quem? Pelos paulistas, bandeirantes. Então, quando veio a descoberta do ouro, no final do século XVII, então o ouro foi descoberto, certo? No final do século XVII. Exatamente, no final do século XVII. Waltenberg, o que foi que aconteceu? Naquela ocasião, gente, o açúcar, que era litorâneo, ele estava decadente. A gente costuma dizer que o nosso açúcar entrou em decadência depois da expulsão dos holandeses. Então houve uma corrida ao ouro. Milhares de nordestinos correram para Minas Gerais. Além disso, quando a notícia de que havia ouro no Brasil chegou na Europa, da Europa para cá também, milhares de europeus vieram de lá para cá. Europeus vieram para o Brasil atrás do ouro, sim, assim como nordestinos também correram para a região atrás do ouro. Waltenberg, isso fez com que Minas Gerais tivesse uma grande população. Exatamente. Minas Gerais passou a ter uma grande população. E isso resultou na fundação de quê? De vilarejos, de locais que nós vamos chamar de cidades. Daí a razão para Minas Gerais hoje ser o estado brasileiro com o maior número de municípios. Exatamente isso. Minas Gerais é, por esta razão, o estado brasileiro com o maior número de municípios. Caramba, Waltenberg, que interessante. Agora se liguem no comando da questão. As regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Waltenberg, a região do açúcar não era urbana, né? Exatamente. A sociedade açucareira nordestina, ela era ruralizada. A sociedade mineradora tem um caráter o quê? Urbano. É por isso que Minas Gerais vai ter também, senhores, uma numerosa classe média, coisa que praticamente na sociedade do açúcar a gente não encontrava. A sociedade do açúcar, ela era praticamente bipolar. Você tinha a camada dos senhores de engenho, muito pequena, e a camada gigante de escravos. Em Minas Gerais, nós temos uma classe média, inclusive com um elevado número de alforrias, se comparado à sociedade do açúcar. Essa classe média, Waltenberg, era formada por quem? Profissionais liberais, tipo médicos, professores, advogados, artesãos. Caramba, então havia uma classe média numerosa em Minas Gerais. Exatamente. E essa numerosa classe média habitava centros urbanos. Exatamente. Beleza? Então vamos nessa. Então, as regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Uma explicação para a especificidade da região descrita com a região descrita. A região de quê? De Minas Gerais. Está, né, descrita no texto, está identificada de quê? Veja agora o que foi que a questão exigiu. Que você tivesse esta informação de que Minas Gerais tem uma população urbana, né, tem uma classe média, que foi interiorana a sua ocupação, distinta da litorânea, né, do açúcar, certo? E que existe alguma coisa a mais que você deve saber.
que o texto não deixou entendido. Não deixou entendido, você tem que saber, tem que ter conhecimento histórico para responder essa questão. Beleza? Então, uma explicação para a especificidade da região descrita, que é Minas Gerais, no texto, está identificada na autonomia administrativa das instituições diante da metrópole. Gente, não existe essa palavra autonomia porque o Brasil era colônia de Portugal. E Portugal não dava autonomia administrativa para as colônias, nem para uma província como Minas Gerais aqui. Beleza? Muito bem, letra B. Apropriação cultural diante das influências externas. Gente, é isso aqui? É por isso que existe apropriação cultural das influências externas? Não, porque o Brasil, culturalmente, será formado a partir da mistura cultural do branco com o negro, do branco com o índio, do índio com o negro. Deu para entender? Nós seremos um verdadeiro caldeirão cultural e não necessariamente uma apropriação cultural. Apropriação cultural é quando você apenas absorve a cultura de outro indivíduo. Não é o que está, né? Não é isso. Porque se for isso, a apropriação cultural, o açúcar já teve. Porque na sociedade do açúcar nós temos relacionamento de senhores de engenho com africanos. Tivemos senhores de engenho que, contrariando a lei, também usavam mão de obra indígena. Então não é essa a distinção. Né? Não é isso que diferencia Minas Gerais de outras regiões do Brasil. Letra C, Walterberg. Fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. Epa! Eu não entendi, Walterberg, o que ele quis dizer. Vamos ler as outras. Letra D. Produção manufatureira. Gente, era proibido ter manufatura no Brasil. O Brasil era uma colônia que deveria comprar produtos manufaturados e produzir e exportar produtos tropicais e metais preciosos. Como é o caso do ouro em Minas Gerais. Certo? Dona Maria a Louca, a rainha de Portugal, né, Dona Maria I, conhecida como a Louca, ela baixou inclusive um decreto, deixando bem claro que não era permitido ter manufaturas no Brasil, exceto aquelas que produziam tecidos para vestir os escravos, que era um tecido bem grotesco. Ok? Mais tarde é que o filho dela, Dom João, quando veio para o Brasil, revogou o tal decreto da sua mãe. Walterberg, a letra E. Insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica. De maneira nenhuma. Não havia essa insubordinação, por quê? Porque a colonização ela tem como também o elemento-chave, certo? A introdução do cristianismo. E Minas Gerais, até hoje é culturalmente rica também pelas suas igrejas, do estilo barroco, né? Porque o barroco fez parte dessa cultura mineira também. Então o gabarito vai ser a letra E, também. Como é que eu ia saber? Pois é, o que ele quis sugerir a você, como a população mineira é uma população urbana, certo? Uma população urbana ou urbanizada, vamos botar assim, essa população urbanizada, ela é mais fácil de ser fiscalizada. Mais fácil de quê? De ser fiscalizada. Principalmente numa região que vai rolar uma grande riqueza. Qual é a grande riqueza? O ouro. Ah, Walterberg, é por isso, velho, que nós vamos ter tantos impostos gerando revoltas em Minas Gerais. Exatamente. Quem não lembra do famoso quinto, que a população xingava, dizia que o quinto era dos infernos, certo? Quem não lembra da famosa derrama, uma das causas da Inconfidência Mineira? Walterberg, eu lembro disso, velho. Pois é, gente. Né? Lá em Minas Gerais também tivemos as famosas casas de fundição, né, que acabaram gerando aquela revolta do Felipe dos Santos. Estão lembrados? Ah, me lembro, a revolta de Vila Rica. Exatamente. Então, o texto queria que você fosse capaz de fazer esta associação. Estão vendo aí? Como a questão engana, ela é pequenininha, mas ela exige um conhecimento maior de vocês. Beleza? Ficou claro? É claro que sim, Tio Walterberg. Por isso, este é um projeto maravilhoso chamado de EXP Resolve, desta maravilhosa plataforma chamada Explica Aí. Até mais, senhores. Até o próximo.